Deus abençoe tua vida, você que está aqui hoje conosco, participando dessa live, desse podcast, que vai para o YouTube. Você que já está no YouTube, né, que vai ver esse vídeo, eu gostaria muito que você me ajudasse. Como assim, pastor? Se inscrevendo no canal para receber notificações caso a gente poste novos vídeos. Eu vou estar postando sempre novos vídeos, de 2 em 2 dias, todo dia, de 3 em 3 dias. Nós vamos passar mais de uma semana, não vamos passar, sem postar vídeo lá no YouTube. Ok? Maravilha. Vendo aqui. Então vamos lá. Olha o que a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. O tema que eu quero usar hoje é: o maligno não lhe toca. Eu vou repetir. Olha o tema que eu vou usar hoje. O maligno não lhe toca. Como eu faço para o maligno não me tocar? A pergunta que eu faço para você é: o maligno, o diabo, ele pode tocar no cristão? Ele tem permissão? Ele tem autorização para tocar no Filho de Deus, naquela pessoa que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Eu faço a pergunta para você: será que nós somos vítimas de ataques malignos? Será que Deus permite que o diabo venha nos tocar com enfermidades, com várias coisas, com falta de emprego, com provações? Será que Deus permite isso? Vamos olhar na palavra de Deus e vamos analisar o texto para a gente poder entender o que Deus tem para a nossa vida. Então olha aqui o que diz. Vou repetir. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18. Preste bem atenção nisso aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Em outra versão não vive pecando. Mas tem uma versão que diz que não peca. É claro que a gente fica com mais essa versão aqui, que diz que não vive pecando, tá? Não vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não vive pecando. Antes, aquele que é nascido de Deus guarda. Aquele que é nascido de Deus o guarda. Mas tem outra versão que diz: aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. Então, olha só, tem uma diferença aqui muito grande. Eu fico com essa conserva-se a si mesmo, porque senão a gente fica assim pensando: Deus o guarda. Não é Deus o guarda. Ele conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Aí quando a gente lê que Deus o guarda, e as pessoas que tiveram algum tipo de problemas de quedas, caíram, tiveram problemas espirituais, ou acidente, morreram, e a pessoa fala: mas Deus não guardou? Então, não é que Deus guarda. Deus guarda, Deus guarda. Mas a própria pessoa, diz o texto, ela precisa conservar-se a si mesmo. Se você puder, pega outra versão da Bíblia, pelo menos 3, para você chegar a essa conclusão. A conclusão que nós precisamos chegar
é esta aqui. Preste bem atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas ele pode até pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Antes, presta atenção, antes, aquele que é nascido de Deus guarda-se a si mesmo, ou protege-se a si mesmo, ou conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu vou tentar ler em outra versão aqui, só para poder você entender o que eu estou querendo dizer. Então, olha aqui, em outra versão da Bíblia, a gente chega a essa maravilhosa conclusão. Deixa eu olhar aqui para a gente poder ter esse belíssimo entendimento da palavra, porque nós precisamos ter o entendimento da palavra. Então, o entendimento, ele tem que ser buscado, tem que ser preparado, você tem que se preparar para o entendimento. Versículo 18 está aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Essa versão fala que não peca. Tá? Eu entendo essa versão aqui, não peca, é porque não quer dizer que não comete algumas falhas. Não peca dentro da perspectiva de gostar de pecar. Tá? Esse não peca significa aquele que é nascido de Deus, ele não tem prazer, ele não gosta de pecar, mas peca. Mas o que é de Deus nascido conserva-se a si mesmo. Aí essa versão aqui, esse conserva-se a si mesmo, eu gosto. E o maligno não lhe toca. Quer dizer, então quando a pessoa ele é nascido de Deus, ele tem que fazer o quê? Se conservar a si próprio. E o maligno não lhe toca. No sentido de o maligno não ter acesso a ele, porque ele vive se conservando a si próprio. Ele vive se guardando, ele vive se protegendo. Nós cristãos dessa linha de cristianismo que nós somos, pentecostais, nós temos um erro muito grande que cometemos. Qual o erro? É que a gente não tem o hábito de cuidar da nossa saúde, por exemplo. Nós pentecostais não temos esse hábito de cuidar da alimentação, alimentar adequadamente, não comer certo tipo de coisas que faz mal. A gente come mesmo, se vier a gente come, essa é a grande verdade. Se vier uma bebida, né, que faz muito mal, a Coca-Cola, o refrigerante, faz muito mais mal do que algumas bebidas alcoólicas. A gente não bebe bebida alcoólica, mas a gente bebe Coca-Cola, por exemplo, que não deveríamos beber Coca-Cola. Eu evito o máximo, mas não quer dizer que eu não bebo Coca-Cola. Eu evito o máximo. Então, como nós realmente não vigiamos nessas coisas, nos alimentamos mal, não fazemos exercício físico, não cuidamos da nossa saúde regularmente, não conservamos a nós mesmos com saúde física, mental e emocional, não temos nenhum tipo de resguardo nesta área, comemos salsicha, linguiça, mortadela e tantos outros derivados. E aí vem a questão da doença. A pessoa fica doente, a pessoa fica... E aí ele começa a ter fragilidades no corpo. Ele passa a ter fragilidades no corpo dele e automaticamente o maligno toca.
Então, para a gente entender quando o maligno não tem autorização para nos tocar, é quando nós nos conservamos a nós mesmos. Preste bem atenção nesse texto, que é muito interessante. Quando você conserva a si mesmo, você está fechando todas as brechas, todas as portas que o maligno poderia usar para te atingir. Quando nós nos cuidamos, quando nós nos tratamos, por exemplo, existem algumas igrejas evangélicas, o Adventista, por exemplo, eles não bebem refrigerante, Coca-Cola, eles não tomam café, por exemplo, não comem carne de porco, eles não praticam nenhum tipo de coisas que vão agredir a saúde deles. E aí eles conseguem se manter, se conservar, e o maligno não lhe toca. Deu para você me entender? Como é que a gente faz com o maligno não nos tocar? É você viver em oração o dia inteiro? Não, quando Jesus ele foi tentado justamente porque ele estava em oração e em jejum. O jejum e a oração não vai te impedir de você ter tentado. As pessoas que mais caem, as pessoas que mais têm problemas de pecado seríssimo, são aquelas pessoas que vivem orando. Eu não estou dizendo que oração e jejum é errado, eu só estou dizendo que isso não vai te livrar da tentação e não vai te livrar do mal. Embora a Bíblia diz, né, a oração livra-nos do mal. Então, como que Deus vai atender minha oração, livra-nos do mal? Eu quero que Deus me livre do mal. Agora, o que eu tenho que fazer para Deus me livrar do mal? Para Deus me livrar do mal, eu tenho que me conservar. Eu tenho que evitar algum tipo de prática. Então, vamos lá no texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus, vou repetir, não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Vou repetir. Mas aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora, a pergunta que eu faço: como que o maligno toca pessoas? Se você for para o Antigo Testamento, você vai lá ver no livro de Jó, por exemplo. Aí você pode ter essa saída para o meu argumento, falar assim, mas no livro de Jó, a Bíblia fala que o Jó foi atingido. Deus autorizou o maligno tocar em Jó. Mas isso foi no Antigo Testamento, gente. No Novo Testamento mudou muita coisa. Nós estamos vivendo numa nova aliança. Nós somos de Deus gerado. Na antiga aliança, ninguém era gerado por Deus. Hoje nós somos gerados pelo Senhor. Nós somos uma nova criatura. Nós fomos regenerados. Nós fomos iluminados. Nós fomos restaurados. E agora nós temos uma aliança com Cristo. Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um... Então não tem como o maligno ficar nos tocando. É como se o pai deixasse que o vizinho batesse no filho dele. Como quem diz assim, não, pode castigar que eu deixo. Pode bater no meu filho que eu deixo. Deus não deixa. Se tem alguém que vai castigar o filho de Deus, é o próprio Deus. Deus não vai permitir que o diabo castigue os seus filhos. Deus mesmo castiga, ele cumpre esse requisito. A mão de Deus é pesada, dura coisa, diz a Bíblia, é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando a pessoa cai na mão do Deus vivo, ele é pior do que cair na mão do diabo.
Porque a Bíblia fala que se nós caímos na mão dos homens, Deus nos livra. Se nós caímos na mão do diabo, Deus nos livra. E se nós caímos na mão de Deus, quem poderá nos livrar? Então, isso é muito sério. Eu não acredito, biblicamente aqui, desse texto e outros textos que existem, que nós vamos ser tocados pelo diabo. Filho de Deus, aquele que foi gerado do Senhor, agora está sendo tocado pelo maligno, tocado pelo diabo. O diabo está fazendo dele peteca, fazendo dele bola. Está jogando ele para um lado e para o outro. E Deus está bem quieto lá olhando, deixando o filho dele sofrer na mão do diabo. Isso não vai acontecer. Só que o Filho de Deus, preste atenção, aí nós vamos falar das brechas, das lacunas, das legalidades que muitos filhos de Deus dão. Quais são as legalidades que os filhos de Deus dão? Não se conservam, não se cuidam, não se tratam. Então, existe uma forma do diabo ficar tocando no Filho de Deus. É quando o Filho de Deus não obedece a palavra. A questão lá do filho pródigo mostra muito isso. Que ele saiu de casa, da proteção do pai, e ficou vulnerável na mão das pessoas. Então isso é muito interessante. Precisamos rever isso aí. Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo também 5, agora o versículo 8. 1 Pedro, depois eu vou falar outro dia só desse versículo de 1 Pedro 5,8, mas hoje é só para dar uma referência para você. Olha o que a Bíblia diz. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, sempre digo que o diabo é oportunista. Ele procura ocasião, ele procura oportunidade. Ele só vai entrar na vida de alguém quando alguém dá oportunidade para ele. Se você fechar todas as brechas, se você fechar todas as portas de entrada, ele não vai entrar. Ele vai ficar olhando você, querendo entrar, mas você está lendo a Bíblia, mas você está orando, mas você está vigiando, mas você está se conservando com a tua saúde, você está fazendo exercício físicos, você está se alimentando adequadamente. Então, você precisa entender que, na verdade, você está fechando brechas e o diabo não tem condição de te tocar. Então, voltando em 1 de João 5,18, aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus? Então sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não tem prazer no pecado, ou não gosta de pecar. Isso não quer dizer que ele não peca. Mas antes, aquele que é nascido de Deus o guarda, ou se protege, ou conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso é fácil, querido, é muito interessante. Então, o maligno vai entrar na fragilidade de você, da sua fragilidade. Ele vai entrar na sua fragilidade, no seu ponto fraco. Onde você é mais vulnerável, onde você é mais fraco, é ali que o diabo vai querer entrar. Ele vai entrar na tua fraqueza, ele vai entrar onde você é fraco, onde você tem limitações. Se você fechar todas as portas da tua mente,
você não vai dar brecha para o diabo. Que Deus abençoe tua vida, que você realmente venha entender essa palavra. O maligno não tem autorização para te tocar, a não ser se você abrir brechas e oportunidade para ele. Então é preciso conservar-se a si mesmo, guardar a tua vida, cuidar da tua saúde. Aí você não vai ter, o diabo não vai poder te tocar. Você vai ser uma potência na mão do Senhor. Seja uma potência na mão de Deus. Deus te abençoe tremendamente. Que o Espírito Santo fale profundamente no teu coração e que você realmente seja impactado pela palavra de Deus. Me siga no Instagram, lá me acompanhe meus vídeos, também no YouTube, que nós estamos postando todo dia agora, às vezes um dia sim, um dia não, e também no Facebook, também no Telegram, se você quiser eu te mando o link do Telegram para você. Aí lá também eu mando mensagem. E principalmente no WhatsApp, nos meus grupos e na minha linha de transmissão. Deus abençoe tua vida aí. Tenha um dia, uma noite, uma tarde muito abençoada.